Pam, 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 pam. Se alguém espirrou, aqui estou. E aí, camarada Zeca? Piadas à parte, camaradada. Hoje vamos falar sobre a segunda parte do fetiche da mercadoria feito no futebol brasileiro. O que está acontecendo? Tu pediu pra gente botar um eggzinho nos nossos vídeos. A gente aproveitou e fez esse personagem. Você que conhece o personagem, ou que quiser googar por aí, coloca lá nos nossos comentários a quem a gente se referiu no início desse vídeo. E a gente tá animadão do Brasil, tá na próxima fase. Galera, sentindo o cheirinho de vitória. Será que nessa Copa vem? Enquanto a vitória não vem, a gente vai aproveitar o vídeo de hoje para falar da segunda etapa do futebol carioca. A profissionalização. Será que agora a classe trabalhadora vai vencer o campeonato? E aí, para falar sobre isso, a gente vai falar sobre uma coisa que tem incomodado muito a fascistada quando fala do comunismo. A questão do gênio. Será que agora a gente pode satisfazer seus desejos? Bom, galera, estamos de volta, mas vocês já sabem, né? Aquela questãozinha de internet de sempre. Vocês seguem a gente nas redes, se inscrevem no canal se não for inscrito, ativam o sininho. Agora a gente também tem o TikTok. Ah, galera, e tem uma coisa que eu tenho esquecido de falar e o pessoal tem me cobrado muito. Cara, a gente está com uma qualidade de som e de imagem bastante capenga. Fomos até bastante criticados por aí e continuamos um pouco ruim. Também temos problemas na edição e tem uma galera nova chegando para dar uma força pra gente. E pra gente conseguir ter equipamento melhor, a gente está agora com o Apoia-se. Então, se você quer continuar vendo nossos vídeos em melhor qualidade, dá uma força lá no Apoia-se. E bora pro vídeo. Tem uma paradinha que anda incomodando muito os liberais e o gado bolsominion. A questão do gênio. O gênio do capital. Por isso, a gente fez aqui nosso turbante e abrimos o vídeo de hoje fazendo a piadinha do gênio. Agora, acho que a gente já pode tirar isso daqui, até porque isso é quente pra caramba. Para abordar a questão da genialidade no futebol, a gente vai pegar um exemplo que é do Rio de Janeiro, mas não é da cidade. É de uma cidade aqui pertinho. E de um distrito muito específico dentro daquela cidade. Pau Grande. Marx, agora que o YouTube fica doidinho contigo. Pelada, fetiche e pau grande. Vai ter muito bloco nesse vídeo. Dizem que o sujeito pode até sair da 7ª série, mas a 7ª série não sai do sujeito. Pau Grande é um nome de distrito numa cidade aqui perto. E ali acontece um fato que nos ajuda muito a entender essa segunda etapa. A etapa da profissionalização do futebol. A história em si não é muito diferente da história da Bangu. Aliás, a gente podia dar uma rememorada no que aconteceu, não pode não? No episódio anterior, Charles Miller chega na praia e dá de cara com a pelada sendo jogada pela classe trabalhadora. Ele tem um treco, mas vai às forças. O melhor do mundo, graças a Deus, pai. Coloca uma lei elitista, impede os jogadores de receberem dinheiro pelo jogo de futebol. E agora somente a elite branca terá acesso aos grandes clubes. Mas a classe trabalhadora vai às forras e organiza os times nos bairros populares. Cascadura, Mangueira, São Cristóvão, Atlética Palmeiras, todos organizados nos bairros operários. Pois é nesse momento histórico, ali em meados da segunda década do século, que entra em campo um novo time de futebol que ia dar o que falar e ia virar um dos grandes clubes do Rio de Janeiro. Ele já era um clube de regatas famoso, que já tinha ganho bastante medalhas. Mas, em 1915, o Vasco da Gama adquire ou se funde com um time do Lusitânia. Um time de negros, mulatos,
alguns analfabetos e descendentes de portugueses, imigrantes, que abatiam um senhor futebol. Era um time tanto. O clube, de início, não quis fundir e os associados do clube ficaram bastante irritados com essa galera que estava entrando. Mas o futebol jogado por essa galera era tão bom, que em poucos anos eles foram galgando as divisões, subindo no campeonato. Em 1923 entraram no campo da primeira divisão. Os clubes de elite já tinham uma irritação com o Bangu, vocês lembram? Que tinham vários operários, muitos deles negros, que jogavam com eles. Mas, como eles eram muito maltratados em campo, acabava que eles ficavam sempre para trás, porque tinham medo de jogar contra os brancos. O time do Vasco, porém, veio com tudo. Foi um trator. Veio passando a bola e o cerol e ganhando todos os jogos. E o Flamengo, que já era um time de elite, para não ficar muito para trás do Vasco, colocou o Mulato para jogar. Seu Nonô, que foi o artilheiro daquele campeonato. Então olha só, de um lado, o time campeão era um time estreante que entrava pela primeira vez na primeira divisão e tinha levado todos os jogos com uma facilidade, com um time composto por negros, alguns analfabetos, 4 deles, e imigrantes portugueses, gente pobre, sem muito trato. E do outro lado, o artilheiro daquele campeonato, seu Nonô, era mulato. Em 1923, auge da República Velha, um ano antes de estourar o movimento tenentista, meu amigo Arthur Bernardes e toda a elite carioca ficaram pra morrer. Em 1924 veio a resposta. Os grandes times todos abandonaram o campeonato, saíram da liga e fundaram uma liga nova, sem a presença do Vasco. Para entrar, o Vasco teria que demitir todos os jogadores que não tinham emprego formal. Eles alegavam que ali, no time do Vasco, haviam jogadores profissionais. O Vasco não topou. Claro que não. Ia desfazer um time de craque? Nem pensar, meu amigo. Botaram a boca no trombone, mandaram carta para Deus e o mundo e não entraram. Aqui ninguém demite, ninguém larga a mão de ninguém. Ou entra todo mundo ou a gente fica de fora. Ficaram de fora, mas não por muito tempo. A República Velha, a oligarquia e aquele modo de organização social estavam com seus dias contados. Dali a pouco tempo, tudo aquilo ia cair. Mas antes de contar essa história, vamos dar uma pausa. Vamos voltar à fita, que eu quero contar para vocês a questão do gênio no futebol. E para isso, eu vou sair do Rio de Janeiro, não do estado, mas da cidade. E vou para um lugar aqui pertinho, Pau Grande. Lá havia uma empresa, a empresa Pau Grande. Conta Mário Filho que a indústria Pau Grande contratou um operário que era bastante aquém da média nacional de produtividade. O seu nome era Garrincha. E apesar de ser um péssimo funcionário, ele era mantido na fábrica e ia crescendo graças ao fato de ser um excelente jogador de futebol. Garrincha trazia nome para a indústria Pau Grande, alavancava as vendas, mas era um operário tão ruim, que mesmo sendo excelente jogador de futebol, acabou sendo demitido. Os donos da fábrica perceberam rapidamente que cometeram um grave erro, porque sem Garrincha no time da Pau Grande, as vendas começaram a cair e eles tiveram que recontratar aquele rapaz de pernas tortas. E de novo, eles alavancaram a venda. Então perceba, o que antes era um esporte popular, o que antes era um esporte de jogadores que a classe popular gostava de ver e jogar,
assistir na sua hora de lazer ou jogar na hora de lazer, passa a se tornar numa mercadoria, um bem do qual se pode extrair mais-valia e aumentar a produtividade da fábrica. Garrincha trazia mais valor ou mais-valia para a fábrica. E uma hora dele jogando futebol, no mês, já era suficiente para pagar não só o seu salário, como o salário de muitos e muitos operários. E era por isso que a fábrica não tinha nenhum problema em dando promoções ao Garrincha, mesmo que ele não executasse o serviço dentro da fábrica. O trabalho que ele fazia em campo trazia uma mais-valia muito mais rentável do que aquela mais-valia que os operários ofereciam para a empresa. Mas, Marcos, você não falou que a mais-valia ela é um valor calculado pelo trabalho social e não pelo trabalho individual de cada operário? Muito bem, meu pequeno gafanhoto. Você leu bem minha obra. Falei exatamente isso. Mas se você perceber, eu cito quase que en passant uma mais-valia diferente da mais-valia absoluta que você acabou de citar. Se chama mais-valia extraordinária. Mais-valia extraordinária? O que é isso, Marcos? Eu comentei para vocês no vídeo do Milkshake, que deve estar aparecendo aqui em algum lugar da tela, como é que funcionava a mais-valia e como que o mercado capitalista tendia sempre ao monopólio. Lá eu citei também uma coisa chamada mais-valia extraordinária. O que é isso? É quando uma empresa, em uma determinada localidade, descobre um modo de produção, um meio de produção, um maquinário de produção que torna o trabalho mais rentável, mais eficiente, capaz de produzir mais peças no menor tempo. Isso significa, quando ela faz isso, que cada operário que trabalha dentro dela produz muito mais valia do que os operários das outras fábricas. Então, durante um curto espaço de tempo, ela consegue ganhar, além da mais-valia absoluta que todas as outras fábricas já recebem, uma mais-valia extraordinária, uma mais-valia que as outras fábricas ainda não recebiam, porque não tem a mesma tecnologia e nem a mesma força produtiva. Raríssimas vezes pode acontecer também de um único operário ter uma habilidade excepcional, muito melhor do que a de todos os outros, e ser capaz de gerar o próprio salário num tempo muito menor do que a média social. Nesse caso, também se tem uma mais-valia extraordinária, mas ela é muito específica e não vale a pena para a gente medir economicamente. Sorte de quem empregou ele, azar do restante, mas não faz uma diferença numérica muito grande, porque isso não vai fazer uma mudança na escala de produção industrial nem mundial. Mas tem alguns setores da sociedade em que isso não é uma verdade, e o futebol é um deles. Garrincha tinha uma característica ímpar, uma qualidade que nenhum outro operário poderia ter. Ele tinha as pernas tortas e jogava futebol como nenhum brasileiro conseguiu jogar durante sua vida. A burguesia percebeu isso, principalmente a burguesia industrial, que era dona de alguns times. E, sabendo que eles não eram substituíveis nem fáceis de serem feitos ou trocados, ficaram tensos sobre o que fazer para evitar que esses talentos caíssem na mão da classe trabalhadora. Esse foi um momento que coincidiu com uma mudança na superestrutura, na estrutura política do Brasil. O Brasil, que era um país submisso à Inglaterra, tinha agora uma outra burguesia disputando o território. A burguesia estadunidense. Isso ia fazer uma diferença política no país. Íamos ter uma mudança. Ia acabar a República Velha e começar a República Nova. Essa luta também se dava no futebol. A burguesia representante dos interesses dos Estados Unidos era aquela que queria profissionalizar o futebol para poder ganhar o direito de ter seus empregados nos times. E a burguesia, que era representante dos interesses da República Velha, era aquela que queria um time branco, jogando somente por altos burgueses em campo. Em 1930, Júlio Prestes, representante daquela burguesia que queria o futebol amador, ganhou as eleições, como de praxe, com muita fraude.
Mas não levou. O último paulista eleito presidente não assumiu o cargo. Getúlio Vargas, bancado pelos Estados Unidos, pela burguesia liberal norte-americana, saiu do Rio Grande do Sul, atravessou todo o território e chegou no Rio de Janeiro, aonde assumiu a presidência. Sudege informa. Sai burguesia inglesa e entra burguesia estadunidense. Cartolas trataram então de organizar como é que seria as regras da profissionalização. E os jogadores de futebol foram transformados em escravos. Isso nas palavras do ministro Pelé, que em 1996 assinou uma lei quebrando a obrigação do passe. Mas como é que isso aconteceu, Marx? Muito simples. Uma vez vencida a burguesia café com leite e mandada embora para os rincões, da onde ela continuou comandando a economia do país, Getúlio Vargas organizou uma nova constituinte. E a burguesia, que queria que os jogadores de futebol fossem seus empregados, tiveram liberdade, livre acesso para construir a lei do futebol de acordo com os seus interesses. Também era uma burguesia acostumada com a escravidão. E ao ver a quantidade de negros, mulatos e operários, imigrantes, que para ela era tudo a mesma coisa ali em campo, fez uma lei na qual eles passavam a ser os donos de todos os jogadores de seus times. Podiam emprestá-los, podiam alugá-los, podiam vendê-los. Eles levaram a fetichização do próprio jogador ao seu limite. E garantiam assim que toda a mais-valia produzida pelos gênios do futebol fossem cair dentro do seu bolso. Fosse com a renda dos jogos, se quisessem manter esses jogadores em seu time, fosse com a venda do passe deles, embora pagassem uma merrequinha para o próprio jogador, a maior parte do preço da venda do passe vinha para o clube, na forma de mais-valia, de mais valor, de lucro. Foi nesse formato que se estabeleceu a lei do passe, que durou a República Nova, o Estado Novo, a democratização, a nova ditadura, e só foi terminar na reabertura, quando Collor assume e o ministro Zico prepara pela primeira vez a extinção da lei do passe. Não consegue aprová-la, mas deixa ela assinada para ser depois regulamentada pelo ministro Pelé. Pelé diz com todas as letras: sou contra o passe porque o passe transforma o jogador em um escravo. Ai, Marx, que história triste que você contou. Eu tô quase chorando, cara. Você disse que ia ter o revés da classe trabalhadora. Cadê, Marx? Vai vir no próximo vídeo, o último vídeo dessa série de futebol. Mas eu já vou deixar uma palhinha indicando para vocês. Nesse tempo, a classe trabalhadora teve a chance de se organizar nas grandes torcidas. E foi as torcidas organizadas que foram um lampejo de esperança para a esquerda radical. Inclusive, teve um jornalista, um cartunista de esquerda bastante importante, chamado Enfio, que conseguiu colocar a luta de classes associada às torcidas. Ele tinha uma tira diária na qual o Urubu e o Vasco representavam a classe trabalhadora e viviam os dramas dos cartolas representados pela torcida do Fluminense e do Botafogo, considerado a elite. Semana que vem, vamos ver até onde a classe trabalhadora conseguiu se organizar através das grandes torcidas e como é que a burguesia deu resposta a isso. Galera, até semana que vem.